Abra a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3. Amém? Aleluia. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. E o 14 diz assim: e sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sedes agradecidos. Amém? Aleluia. Aleluia. Amado Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o teu Filho amado, que neste momento, Senhor, nesta hora eu lhe peço a sua bênção, a sua graça, te louvo, te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua palavra. Prepara o coração da tua igreja, usa a minha vida, Pai, conforme a tua vontade, Deus querido e todo-poderoso, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Me ajude e assiste-me na minha fraqueza, Deus. É o desejo do meu coração nesta hora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Todas as vezes que nós nos dispomos em ministrar a palavra do Senhor, aleluia, bate aquela preocupação dentro de nós, né? Aleluia, de levar um alimento sólido, um alimento que venha nutrir a alma da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E isso faz com que a nossa responsabilidade em estar meditando na palavra, buscando conhecimento da parte de Deus, ela seja assim cobrada de nós o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor, porque como foi falado aqui nesta noite, na palavra expansiva, aleluia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia. E Jesus, ele se apresenta como a verdade em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Então você não passou por essas portas nesta noite apenas para cumprir, preencher o seu tempo, porque você não tinha o que fazer. Na verdade, a sua alma, o seu espírito almeja um alimento que traga, aleluia, para você esperança, que renove a sua fé, renove as suas forças. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que nós venhamos nos manter vivos na presença do nosso Deus, porque quando nós nos afastamos, quando nós diminuímos a intensidade da busca, quando nós não lemos mais a Bíblia, quando não oramos mais, quando não consagramos mais as nossas vidas, nós vamos enfraquecendo gradativamente, aleluia, até chegar a um ponto de não encontrar mais forças para nos levantar na presença do Senhor. Embora a palavra diga que o cair é do homem e mais o levantar é de Deus, Deus não vai manipular ninguém aqui para estar buscando a sua presença, fazendo aquilo que é óbvio, aquilo que não precisa de um profeta para estar revelando. Louvado seja o nome do Senhor, aquilo que as Escrituras nos diz através do profeta Isaías,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Haverá um momento que o nosso Deus, Ele vai sair desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho o ato de dizer, biblicamente falando, louvado seja o nome do Senhor, que por enquanto Jesus ele está como nosso advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele advoga as nossas causas, muitas das vezes absolve a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, até mesmo por uma falta, por uma arbitrariedade que nós desconhecemos. Louvado seja Deus, aleluia. Mas vai haver um momento que o Senhor Jesus ele vai assumir uma outra postura, a postura de juiz. Louvado seja o nome do Senhor, para julgar todos os moradores da terra, todos aqueles, aleluia, que um dia partirem e aguardam naquele grande dia do julgamento. Uns serão ressuscitados para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então a importância de nós termos essa palavra dentro de nós como regra de fé para a nossa vida é fundamental, aleluia, que nós tenhamos essa disciplina, porque às vezes nós achamos que a palavra de Deus ela é dura demais. Achamos que a palavra de Deus exige muito de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aleluia, dura coisa vai ser naquele grande dia, quando acharmos que estamos entrando nos portais celestiais, aleluia, o Senhor dizer: olha, apartai-vos de mim, vós que não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então vale a pena nós mortificarmos a nossa carne através do Espírito Santo e vivemos uma vida de renúncia nesta terra, aleluia, às vezes arrastando, sem forças, aleluia, para lutar, sem forças para orar, aleluia, assim como Ana só balbuciava, só mexia os seus lábios, mas Deus estava com seus ouvidos atentos, aleluia, aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, como está também atento à igreja, louvado seja o nome do nosso Deus. É no momento de fraqueza, é na minha fraqueza, é na sua fraqueza que Deus tira a força. O apóstolo Paulo ele diz: olha, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a minha condição ela está fraca, a minha condição humana, aleluia, ela não sobressai, aleluia, aí nós estamos fortes, porque a palavra de Deus está exercendo domínio, controle sobre a nossa vida, e nós temos sobrevivido todos os dias da nossa vida adorando, buscando o autor e consumador da nossa fé, aquele que vive e reina para todo sempre e se faz presente no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem como pessoa, queridos, ele é dotado de livre arbítrio. Louvado seja o nome. Ele tem liberdade para escolher o caminho que ele deseja seguir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso fazer o que eu quiser. Aleluia. Eu posso sair daqui agora no final desse culto, passar ali no bar ali, pegar uma cerveja gelada e tomar uma cerveja gelada. Eu posso ir ali e me prostituir. Eu posso ir ali, aleluia, na loja e pegar lá um produto, louvado seja o nome do Senhor, e usar. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aleluia. Existe dentro de nós uma força poderosa que luta contra a nossa salvação, intenta contra a nossa alma, aleluia, para que nós venhamos desviar dos propósitos que foram estabelecidos por Deus para nós. Mas graças a Deus que através do Espírito Santo Ele tem acesa aquela luz amarelinha do alerta, aleluia, cuidado, não vai por aí, eu sou o teu Deus, eu tenho algo melhor para você, eu não quero que você se perca. É o que Deus diz lá em Pedro, louvado seja o nome do Senhor, que Deus é longânimo, aleluia, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é bem provável que muitas pessoas, irmãos, aleluia, pensam que ter uma vida vitoriosa é levar uma vida sem luta, sem tribulação, aleluia, em paz, tranquilão, aleluia, sem perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o próprio Jesus, Ele nos diz através da sua palavra: neste mundo tereis aflições. E a aflição do mundo, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes tem matado os crentes à unha. Aleluia, por quê? Porque não estão preparados para receber essa carga que o mundo tem colocado sobre a vida daqueles que estão vacilando, oscilando na fé. Aleluia. Então, para ser cristão, queridos, nós fizemos uma escolha. Aleluia. E essa escolha, ela precisa ser direcionada à palavra de Deus. Aleluia. Ela precisa ser direcionada a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não vai pegar uma pessoa, aleluia, que serve a Deus e serve ao mundo, porque a palavra de Deus diz que aquele que se constitui amigo do mundo
inimigo de Deus e vai colocar ele no céu. Assim seria fácil. Existe uma renúncia que Deus exige de nós e nós precisamos cumprir. Se quisermos alcançar um céu de glória, oh, como eu almejo chegar naquele lugar. Aleluia, todos os dias eu peço perdão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou falho, sou pecador, mas Deus conhece o temor que está dentro de mim. Deus conhece o temor que está dentro de você. Aleluia, quando o Espírito de Deus começa, aleluia, a mostrar para você que você está errado, que você cometeu um erro, que você cometeu um pecado, e aquilo causa em você um profundo pesar pela falta cometida, aleluia, porque Deus ainda está se preocupando com a tua vida, porque Ele te ama. Você é imagem e semelhança dele. Você é criatura formada por Deus para a sua glória, para o louvor do teu nome, diz a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se de fato um dia nós escolhemos servir a Deus, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa escolha, a consequência dessa escolha é buscar as coisas que são do alto. Aleluia. Amém? Aleluia. Não os que são da terra. O apóstolo Paulo, ele diz enfaticamente, aleluia, olha, o homem que espera somente nas coisas desta terra é o mais miserável de todos os homens. Aleluia, com o seu potencial humano, não precisa jejuar, não precisa conhecer a palavra de Deus, você pode conquistar muitas coisas nessa terra, alcançar uma excelente posição na sociedade, ter uma boa conta bancária, louvado seja o nome do Senhor, um bom emprego, ser um empresário, ser uma pessoa bem resolvida financeiramente. Mas para alcançar o céu, irmãos, não, os requisitos são muito mais elevados. Nós precisamos nos submeter à vontade do Criador, e a vontade dele é que nós santifiquemos as nossas vidas e mortifiquemos aquilo que tem arranhado o nosso relacionamento com o Senhor, e dizer: Senhor, eis-me aqui, assiste-me na minha fraqueza, me ajuda, tira a força de mim, porque existem momentos que nós não conseguimos dar um passo sequer. Se não for ao Senhor na nossa vida, já teríamos perecidos e sido engolidos vivos pelo adversário da nossa vida. Aleluia. Então as coisas que são lá de cima, irmãos, a gente está se referindo a uma esfera muito mais elevada do que aqui no mundo terreno. Aleluia. Não é algo que você conquista com a força do teu braço. Louvado seja o nome do Senhor. Então é no processo da mente aqui, olha, no processo mental, que se articulam as ideias e determinam as nossas ações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, nesse processo está incluído, sabe o que? Olha, 3 coisas: sentimento, vontade e emoções. Amém? Existem pessoas que são guiadas apenas pela vontade. Sabe, eu tenho vontade de ser um grande pregador, eu tenho vontade de ser uma pessoa bem sucedida, eu tenho vontade de ser um empresário, eu tenho vontade de arrumar um bom emprego, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho vontade de ser um pregador, um músico na casa de Deus, participar do grupo de louvor. Eu tenho vontade, mas eu não faço nada para que isso aconteça. Aleluia. As pessoas acham que a misericórdia de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é tão grande que ela não precisa fazer nada para que tenha esse contato e veja de forma assim explícita o que Deus tem reservado para você. Aleluia. Não é assim. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é passar por cima da sua palavra. Aleluia. Tem gente que prega assim: mesmo eu sendo infiel, Deus ele continua sendo fiel. Sim, Deus continua sendo fiel para cumprir o juízo na vida daquele que é desobediente à sua palavra. Aleluia. É essa a fidelidade que a Bíblia fala. Não quer dizer que nós vamos viver uma vida esporádica, de qualquer forma, aleatória, aleluia, e vamos continuar sendo abençoados por Deus. Não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o que é visível, o que é palpável, o que é tangível nós conquistamos, mas as coisas espirituais não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje se vê as pessoas testemunhando: olha, eu comprei um carro zero, eu comprei uma casa nova, aleluia, eu conquistei uma grana boa, louvado seja o nome do Senhor. Mas dificilmente você vê uma pessoa dizendo: olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi uma revelação no mundo espiritual da parte de Deus, Deus me deu o dom da cura, da revelação, do discernimento, dom de línguas, dom de profecias. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas ainda não acreditam. Louvado seja Deus que esses sinais acabaram até o tempo
apóstolos, a Bíblia diz que esses sinais seguirão a todos aqueles que creem. Louvado seja o nome de Jesus. O mesmo Deus que batizava, batiza hoje. O mesmo Deus que usa para profecia, usa hoje. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Outras pessoas são guiadas pelas emoções, irmãos. O apóstolo Paulo, ele sugere que se use o pensamento para tomar decisões acertadas. Como nós mantemos uma mente saudável? Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Aquilo que nós colocamos na nossa mente, irmãos, determina o que nós falamos, o que nós fazemos e o que nós somos. Aleluia. Você tem problema com pensamentos impuros? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Substitua essas informações perniciosas pela palavra de Deus. Todos nós somos sujeitos a falhar, aleluia, a pensar em coisas que não agradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no momento que isso acontece, aleluia, pensa até as partes mais baixas da humilhação. Ocupe a sua mente com louvor, ocupe a sua mente com a palavra, vai ler um versículo da Bíblia, vai fazer uma oração, porque com certeza, queridos, a parte mais difícil é dizer não. Aleluia. A partir do momento que você diz não com convicção, aleluia, para cojar no pensamento, no coração, em desagradar a Deus, aleluia, em agradar a Deus dizendo não, o Espírito Santo vai se encarregar de lhe dar força, condições para você continuar seguindo a sua trajetória, encostar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo, sem nenhum espírito de acusação comendo a sua mente, como acontece com muitos. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, aleluia, aquilo que nós colocamos na nossa mente é o que determina o que nós somos. Aleluia, através de filmes, através de livros, através da TV, através de conversas pelo WhatsApp. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu estava comentando hoje com o Alexandre, nós estamos vivendo a pior geração da face da terra. Aleluia. Os meios de comunicação é uma bênção. Aleluia. Quando nós sabemos usar. Hoje no carro ninguém conversa mais, é celular, celular, celular. Dentro da igreja, celular, celular, celular. Inclusive, aleluia, eu estou sentindo falta daquilo que eu pedi para colar lá no vidro. Aleluia, um celular bem grandão, um círculo assim, um negócio atravessado no meio vermelho. Como é que chama aquilo? É proibido usar o celular aqui dentro. Só a mídia pode. Aleluia. O Gael vai sentir. Aleluia. Então, queridos, Deus ele exige de nós que nós tenhamos uma vida disciplinada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá mais para perder a nossa família dentro da nossa própria casa. Um na sala, outro no quarto, outro na cozinha, outro no quintal. Aleluia. Acabou aquele momento da família se reunir em um determinado lugar, sentar, começar a trocar ideias, a lembrar das coisas da infância. Louvado seja, esse cara é velho, tá quadrado, ele precisa se atualizar. Não. Aleluia. Esse tipo de atitude hoje faz toda a diferença, aleluia, para as famílias hoje da face da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já não tem mais diálogo, eu sempre bato na mesma tecla. A melhor maneira de nós nos comunicarmos ainda continua sendo uma boa conversa, um bom diálogo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, aleluia, de alguém me mandar do quarto uma mensagem: tio, está faltando isso, aleluia, pai, está faltando isso, dentro da própria casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, nos aproximar mais, mortificar aquilo que tem atrapalhado a nossa relação com o nosso próximo, com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, eu vejo uma geração sem história. Se eu morrer hoje, as pessoas vão começar a lembrar das coisas. Aleluia, puxa vida, Vanderlei naquela época, né? Nossa, que bacana, ele fazia isso, fazia aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos uma geração sem história. A única coisa que se sabe da vida das pessoas é através do Instagram, do Facebook, das mídias sociais. Aleluia. E às vezes, na maioria esmagadora das vezes, nem é a realidade. Às vezes a pessoa está passando um terreno danado dentro de casa, está sem o que comer, aleluia, está doente, está chateado, está triste.
aí faz uma selfie lá com um sorriso bem bacana no rosto, as pessoas já deduzem que aquela pessoa está contente. Irmão do céu, a quem nós queremos enganar? Sendo que o autor e consumador da nossa fé, aquele que está com os olhos como chama de fogo sobre nós, ele conhece tudo ao nosso respeito, aleluia, ele sabe tudo antes mesmo da palavra sair da tua boca, ele já conhece todas elas, o seu deitar, o seu levantar, conhece os seus pensamentos, louvado seja o nome do Senhor, a palavra não saiu da sua boca ainda, ele já conhece todas elas. Vai falar com o papai, vai falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Paulo adverte, aleluia, que a mente do cristão, irmãos, tem que ser dominada por Jesus, aleluia. Você fala isso é fácil para você, não, para mim é difícil, aleluia, para mim é mais difícil ainda, porque o inimigo luta para ver um rebanho sem pastor, aleluia. Ele quer contaminar a nossa mente com coisas, aleluia, entristecer a gente com algumas atitudes, aleluia, usando os mais fracos, os mais incautos, louvado seja o nome do Senhor, para atingir a liderança da igreja. E Paulo diz assim, olha, louvado seja, 2 Coríntios 10:5, aleluia, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então Jesus precisa dominar a nossa mente, aleluia, ocupando ela com coisa, com aquilo que é útil, com aquilo que é agradável, com aquilo que tem virtude, com aquilo que é de boa fama, aleluia. Você pode até passar perto de outras pessoas e ver, puxa, eu poderia ter a liberdade que aquele cara tem, aleluia, eu gostaria de fazer o que aquele cara faz, eu gostaria de ter o que aquele cara tem, fazer o que ele faz, aleluia. Mas irmãos, é você e Deus, aleluia, somente tem que estar ativa na pessoa de Jesus Cristo, é Ele que vai conduzir você nas questões mais difíceis, onde você se encontra impossibilitado pela sua fragilidade humana, aleluia. Deus vai entrar com o provisor e vai dizer, sou eu na tua vida, eu te guardo, eu te guio, eu sou o Senhor da tua vida, eu quero te levar para o céu, você é propriedade exclusiva minha, povo eleito, nação eleita, esta igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aquele sangue que foi aspergido naquela cruz, irmãos, foi por amor, aleluia. Ninguém está falando aqui de mim, nem do corpo de obreiros, nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, aquele que nos amou de tal maneira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele diz, olha, louvado seja o nome do Senhor, ele mostra quais membros nós devemos mortificar pela leitura que nós fizemos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Romanos 6,6 está escrito assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Se nós somos crucificados com Cristo, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Infelizmente as pessoas se espelham em alguém, aleluia, um ser humano qualquer. Esse cara dá uma escorregadinha na bola, a fé daquela pessoa desaba. O nosso referencial de vida é Jesus. Ele não oscila no seu comportamento, na sua santidade, aleluia. Jesus é Jesus, irmãos, aleluia. Paulo, ele tinha tanta intimidade com Jesus, aleluia, que ele falava com propriedade, com autoridade, dizia, olha, aleluia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Dá para entender o nível de intimidade que ele tinha, aleluia. Por que as pessoas vivem de saudosismo, dizendo, puxa vida, o lenço de Paulo curava, aleluia. Paulo na janela 10:40, ele impactou a Ásia e a Europa com a pregação do Evangelho, aleluia. Mas por que isso acontecia? Porque Paulo, irmãos, ele imitava Cristo, aleluia, em toda a sua maneira de viver. Glórias a Deus. Hoje as pessoas não oram, não vêm à igreja, não obedece ao seu pastor, aleluia, vive uma vida esporádica, aleatória, louvado seja o nome do Senhor. Não acontece nada na vida delas, a igreja vira um compromisso social, aleluia, a ponto dela desanimar de dizer, Deus não está olhando para mim, Deus não me vê, Deus não existe, aleluia. Culpa a Deus. Deus não tem culpa de nada, irmãos. Deus estabeleceu para nós parâmetros, uma linha estabelecida por Deus através do Espírito Santo, da sua palavra, para nós a cumprirmos. Se nós passamos disso, saímos disso, aleluia, é impossível Deus te abençoar, é impossível. Louvado seja o nome do Senhor.
Enquanto o ímpio ele busca satisfação carnal, o crente está mortificado com Cristo. Amém? Aleluia. Sua vontade, o Senhor já foi crucificado com Jesus naquela cruz. Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por nós, irmãos, porque Ele viu alguma coisa em nós que valia a pena. Aleluia. Ele viu em você um potencial. Ele tem certeza que um dia, aleluia, essa palavra ainda há de romper as barreiras, aleluia, aquelas barreiras obscuras que existem nos porões da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor, e vai te alcançar de uma forma gloriosa. Aleluia. Você precisa ter essa experiência pessoal com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa desesperadamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É justamente isso que está faltando, irmãos, na vida de muitos crentes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Pai. Quer Jesus atuando, quer viver duas coisas antagônicas. Quer Jesus atuando de forma sobrenatural na vida delas, mas não querem largar os velhos rudimentos. Não querem deixar o pecado, aleluia, não querem deixar aquilo que desagrada a Deus. Aleluia, deixa sobressair a sua natureza humana. Não tem como, irmãos. Aleluia, não dá para, de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água: água salgada ou água doce. Aleluia, não dá para agradar dois senhores. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nesta noite para a gente? Fala muito comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a gente apanha rindo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas é necessário, queridos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser reconhecida na terra, até mesmo nas mídias sociais, como uma igreja que pessoas são libertas, salvas, curadas, que o milagre acontece, que o batismo acontece, que o morto levanta, que o cadeirante pega a sua cadeira, levanta para cima. Adora a Deus. Aleluia. A igreja precisa ser reconhecida por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. A sua vida tem que estar escondida em Cristo Jesus, irmãos. Existe um mistério ainda que não foi revelado para nós. Aleluia. Existe alguma coisa ainda que não foi revelada para nenhum de nós. A Bíblia diz que em parte nós cremos e em parte nós profetizamos. Louvado seja Deus. Olha o que a palavra diz em Romanos 8,18. Aleluia. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada. Deus vai revelar ainda. Vai manifestar um poder tão grande na vida dos remanescentes dele na face da terra, queridos, que nós seremos notícia em toda a terra. As pessoas verão verdadeiramente que ainda existe poder de Deus na terra. Ainda existe a igreja que não se corrompe, que não vende, que não abre mão dos seus princípios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! A vida vitoriosa começa aqui nessa terra, para ter o seu ápice na eternidade. Aleluia! Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós cremos na imortalidade e na vida eterna. Eu creio que nós nascemos para ser eterno. Eu creio na eternidade. Eu creio no céu, que segundo a palavra de Deus diz que os muros são de jaspe e as ruas de ouro. Eu creio na eu creio que nós estaremos com o Senhor para sempre, em uma só voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Todo esse lugar está cheio da sua glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os meus olhos ainda hão de ver. Aleluia! Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Somos morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não está apenas com você. Aleluia. Ou seja, do lado de fora. Deus está em você. Ou seja, do lado de dentro. Ele não apenas preside a sua vida, Ele reside na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mistério não foi revelado, irmãos, aos antigos. Eles tinham uma visão de qual o entendimento deles era de
de um Senhor presente neles, mas não de um Deus com eles. É o que muitos cristãos estão vivendo hoje. Deus existe, mas não na minha vida. Deus existe, mas na vida do outro lá. Ele abre um guarda-chuva dentro da igreja. A palavra cai na vida, serve para todo mundo, menos para ele. Aleluia, porque a mente já está cauterizada. A Bíblia diz que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça na vida dele. Ele está cego. Existem 2 traves nos seus olhos, que ele não consegue enxergar. Que tudo que nós precisamos, aleluia, está nas mãos daquele que criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Que tudo que nós precisamos está nas mãos do Criador eterno, aleluia, daquele que assoprou o fôlego de vida em nós e colocou em nós o seu Espírito. Aleluia, esse corpo bonito seu, aleluia, é apenas um invólucro da alma, a embalagem da sua alma. Cuidar do corpo, sim, devemos. A Bíblia nos estimula a fazer isso, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas nós precisamos cuidar da alma, porque o corpo vai descer na sepultura, a 7 palmos debaixo da terra, e vai se decompor. Mas o nosso espírito, a nossa alma vai para o Pai que o deu, se nós o servirmos com inteireza de coração. Aleluia. Talvez você quisesse uma palavra, né? O profeta chegasse todo dando uma casa, um carro novo, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem feito para nós. Louvado seja o nome de Jesus, bem feito para nós. Aleluia, glória a Deus. Paulo ensinou isso, irmãos, aos Colossenses. Aleluia, para nós encerrarmos. Louvado seja Deus. Colossenses 1, 26 e 27 está escrito assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Oh glória, que palavra maravilhosa. Não, você não entendeu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, você não entendeu. A nossa esperança está na pessoa de Jesus. Aleluia. A nossa vitória depende de Jesus. A nossa vida alegre depende de Jesus. Aleluia. A nossa prosperidade depende de Jesus. Aleluia. Uma vida boa, tranquila e paz depende de Jesus. Todas as coisas estão sob o domínio dele, está nas mãos dele, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Benavassore de açaí. Rapla foca na manchega na bagaço. Demante vai a serve açaí. Glória. Existe uma presença aqui do Espírito nesta casa. Você não de pé. Aleluia, existe a presença de Deus aqui nesta casa.